Muito bem. Fala, galera, sejam bem-vindos. Vamos, então, agora de maneira prática, iniciar o nosso curso. Lembrando, queridos alunos, prezados pais, nós estamos na parte de redação narrativa, que é aquele tipo textual que mais cai, certo? Na maioria aí, eu acredito que praticamente quase todos os colégios militares, né, optem por cobrar esse tipo de narrativa, esse tipo de redação, perfeito? Texto narrativo. Criar uma história, narrar uma história. E essa narração começa aqui, ó, pelo primeiro elemento da narrativa, o narrador, galera. Nós vamos falar, discutir um pouco para que ninguém fique com dúvida, porque já vi vários, atenção, te liga, já vi vários serem eliminados, sim, dependendo do colégio militar e o que ele puser citar no edital, o erro do narrador pode eliminar, certo, a tua redação, que é o que não vai acontecer, por isso que a gente está fazendo o curso, estudando, para que tenhamos certeza, né, do que deve ser feito. Galera, numa construção narrativa, existem 3 possíveis narradores. É aonde eu quero chegar. Se a banca me pede o narrador A, depois a gente vai especificar aqui, só para nós entendermos. A banca lá no dia da prova escreveu, ó, cria uma narração, né, com uma bruxa em primeira pessoa. E eu vou lá e faço em terceira. Pode ser eliminado, dependerá do edital, tá? Se o edital cita que o não obedecimento ali ao narrador solicitado pela prova, pode ser eliminado ali na hora. Então, muito cuidado, galera. Por isso, pessoal, que quando vocês, né, ao lerem o edital lá no dia da prova, leiam no mínimo umas 3 vezes para que tenham certeza qual é o narrador que é para eu usar. Primeira pessoa, terceira pessoa, onisciente, personagem, narrador, tudo isso tem que ser cuidado. Começa agora aqui essa nota 10, a nota máxima, gabaritar a redação, começa pelo narrador. Certo, turma? Cuidado com isso aí. Ó, sempre que existe uma narrativa, a história é contada por alguém, esse é o papel do narrador. Ele pode relatar os fatos a partir de perspectivas diferentes, o que pode transformá-lo em um personagem. Ó, o narrador, galera, o narrador aqui. O narrador, ele pode ser um personagem, um dos personagens. Normalmente, na maioria das vezes, eu não disse sempre, ele é o narrador personagem, o principal, mas pode ser secundário também. Tu teres ali um personagem secundário contando a história de alguém. Ele pode ser um narrador observador ou ser um narrador onisciente. Então, esses são os 3 tipos clássicos de uma narrativa. É a primeira coisa que vocês têm de cuidar. Primeira, até para as redações aqui do curso aí da apostila, tem que cuidar para enviar aqui para nós corrigirmos. Tem que cuidar, turma. Qual é o tipo de narrador que está sendo solicitado? É o narrador personagem, que é o em primeira pessoa, o eu, o narrador observador, né, aquele ele, né, que vê, conta o que é visto, ou o narrador onisciente, que também é contado em terceira pessoa, que conta o que é visto e sabe o que todos pensam. Né? Essa é a diferença. A gente vai detalhar agora, falar um pouco mais. Mas eu quero forçar essa tecla, para a gente não errar no dia da prova, seja o colégio militar, certo? Em que você vai estar, tem que cuidar isso, galera. Para que não haja erro, o que a gente faz? Lê no mínimo 3 vezes ali o enunciado. Vai estar ali, ó, vai estar bem clara e nítida a orientação do colégio militar. Escreva em primeira pessoa. Escreva em terceira pessoa. Escreva em terceira pessoa onisciente. Ou ela vai citar, faça narrador personagem. Faça narrador observador. Beleza, galera? Cuidem isso aí, turma, por favor.
Tipos de narrador, então, olha só. Narrador personagem, aquele, obviamente, que participa da história, que está inserido. Ó, é o que conta a história da qual é participante. Ó, personagem e participante. Sabe uma coisa que é legal, turma? Pega o marcador de texto, né, e vai marcando aí, escrevam, caso estejam copiando. Ou se tiver o material aqui, os slides com vocês, impressos, vai marcando aí, usa um marca-texto, é bom, tudo isso aí ajuda, chama atenção. Ó, então, narrador personagem é o que conta a história da qual é participante. Ele é narrador e personagem ao mesmo tempo e conta a história em primeira pessoa, galera. Eu ou nós, certo? Então, cuidem. Se é para ser narrador personagem, não pode ser assim, ó. Havia na floresta a bruxa Memeca, que gostava... Não. Numa floresta, eu, bruxa Memeca, vivo numa floresta. Essa é uma diferença absurda. Como eu já disse, né, a ideia não é apavorar, é criar um alerta mesmo, um alerta máximo, galera, pra gente gabaritar essa redação. Então, tem que cuidar o narrador solicitado. Tem de cuidar o tipo de narrador solicitado. Então, primeira pessoa, narrador personagem, guarda aí, decora isso. O narrador personagem é aquele que é construído em primeira pessoa. Posso usar o eu e o nós, e os pronomes que se referem a eles, né? Eu, me, né? Nós, nos. Veja um exemplo, ó. Quando a avistei, ou seja, quando eu a avistei sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la. Então, pedi a meu melhor amigo Fabrício que me ajudasse com o plano que eu tinha bolado. E aí segue a narrativa, segue a história. Fechou, galera? Guardaram? Narrador personagem, aquele criado em primeira pessoa. Certo? Então, ó, esses são os marcos, ó. Quando eu vejo o verbo conjugado, é assim que o Colégio Militar vai identificar se vocês fizeram, né, a solicitação deles corretamente. Quando avistei, percebi, ó, primeira pessoa, que era a oportunidade para, ó, conhecê-la. Então, pedi, meu, ó, o pronome meu que se relaciona com o pronome eu, primeira pessoa, que me ajudasse com o plano que eu tinha. Então, esses elementos marcam e caracterizam o narrador-personagem. Narrador-personagem é aquele que está e participa da história. Conta e participa. Vamos ao segundo na tela aí, turma. Olha só. Narrador-observador ou narrador neutro ou narrador-observador neutro. As três nomenclaturas nos levam ao mesmo tipo. Ó, narrador-observador ou narrador neutro, nós estamos tratando da mesma ideia, ok? Estamos falando da mesma ideia. Vamos à diferença, presta atenção na diferença. É o que conta uma história como alguém que observa o que acontece. Transmite para o leitor, ó, apenas os fatos que consegue observar. Isso é que o faz ser um narrador neutro. Esta parte aqui que eu marquei, galera, é que o determina, que o caracteriza como narrador neutro. Apenas os fatos que consegue observar. Narrador observador, ó, neutro. Aquele que narra uma história, apenas os fatos que consegue observar. E conta a história em terceira pessoa. É isso que vocês têm que saber. Ele, ela, eles ou elas. Perfeito? Então, quando eu conto algo que só eu consigo ver, né? Ou seja, eu não posso dizer o que o personagem sente ou o que o personagem pensa. Porque isso não é coisa do narrador neutro, do narrador observador.
Ele apenas diz o que está vendo, né? Ah, o Pedro disse, preciso sair daqui. Quando a gente coloca uma fala direta, tá, mas isso eu ouvi falando, então dá para, né? O narrador viu Pedro falando, dá para falar a fala direta, né? Aliás, é até melhor escrever na fala indireta, que fica assim, ó, Pedro disse que precisava sair daqui. Aí sim, nem usa a fala direta, só se a banca permitir. Também falaremos disso aí nos blocos futuros. A banca, às vezes, ela pede lá, quando antes de vir a folha de redação, ela vai dar as orientações. Cria uma narrativa, né, onde uma criança, aí pode ser menino ou menina, encontre um celular mágico. Um exemplo, tá? Aí ela vai dizer, coloque título, faça em terceira pessoa, use fala direta ou indireta. Então tudo isso é orientado, galera. Vem essas orientações. Para todo mundo ficar tranquilo, é bem simples, é só seguir o que está, né, sendo solicitado. E claro, tem que reconhecer o tipo de narrador. Então, narrador personagem, aquele que estava ali antes na tela, escrito em primeira pessoa. Narrador observador neutro é aquele que narra apenas aquilo que ele sabe, o que ele viu ou que ele consegue ver. Veja um exemplo. Aos 14 anos, Miguel Strogoff, que desde os 11 acompanhava o pai nas frequentes incursões pela estepe, matara seu primeiro urso. Olha aí, ó. Miguel matara, ou seja, ele. A vida na estepe dera-lhe uma força e resistência incomuns. E o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir. Caraca, hein? Sem aparentar excessivo desgaste físico. Conseguindo sobreviver onde outros em pouco tempo morriam. Olha aí, ó. Do autor Júlio Verne, que eu acredito que vocês já leram pelo menos 1, 2, 3 livros desse autor aí, né? Como é que é? 10.000 léguas marinas, A Volta ao Mundo em 80 dias, e assim vai. Miguel Strogoff, página 16. Então, esse é o exemplo do narrador observador. Então, ele narra aquilo que ele conta sem narrar os pensamentos e os sentimentos do personagem. E aí, nós vamos ao terceiro tipo, que é o narrador intruso, ou também chamado, galera, de narrador onisciente. Então fecha o nosso tripé de narradores. O narrador personagem, o narrador observador e o narrador intruso, né? Que é o mesmo que o narrador onisciente. Mesma nomenclatura, mesma ideia. Vamos à lógica. Ó, é um tipo de narrador que conhece toda a história, assim como o narrador neutro, obviamente, e os detalhes da trama. Além disso, ó, essa parte é que vai diferenciar, nos ajudar a diferenciar do narrador neutro. Ele tem conhecimento sobre seus personagens, vejam, desde sentimentos, emoções e pensamentos. É essa parte aqui, galera, praticamente, pessoal aí, que diferencia um narrador onisciente de um narrador observador, que estava aqui antes na tela. É exatamente essa parte aqui que diferencia os sentimentos, ele saber o que o personagem sentia, né? Pedro sentia um vazio enorme após a partida do amigo. A tristeza tomou conta do seu coração. Podia-se ver no olhar a tristeza. Isso só o narrador intruso, o onisciente para saber o que um personagem sente ou pensa. Narra em terceira pessoa, ó, vai anotando as características aí, turma. E sua voz, muitas vezes, ó, aparece misturada com pensamentos das personagens, que é o discurso indireto livre, que consegue narrar até mesmo os pensamentos. Pedro pensava no alto da montanha, preciso sair daqui. Aí sim, ó, é eu, narrador, contando a história do Pedro. E eu estou dizendo o que ele está pensando, narrador onisciente. Tranquilamente. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e os sentimentos, como se tivesse o conhecimento sobrenatural. Então, turma, são esses os 3
narradores. A primeira identificação que nós precisamos ter, né? Qual é o tipo de narrador que o Colégio Militar está solicitando agora? Narrador personagem, aquele que é primeira pessoa? Narrador observador ou narrador intruso, que narra até, né, detalha até os pensamentos e sentimentos que se passam com o protagonista? Então, cuidem bem essa parte para não ter problema nenhum. Até nas redações que vocês vão enviar aqui para o curso Azambuja. Porque ele tem as solicitações. Cada tema terá solicitações. Faça em primeira pessoa. Faça em terceira, intruso. Faça em terceira, neutro. Aí já vai dando essas diferenças. Tem que escrever isso aí, turma. Beleza? Vamos lá, então. Vamos seguir, aproveitando o tempo do bloco. Ó, segundo elemento do gênero de redação da narrativa é o personagem. Tão quão importante quanto o narrador escolhido, eu escrever corretamente o narrador, é criar o personagem. Certo, turma? Personagem. Vamos ver como é que funciona essa estrutura. Ó, não existe narrativa sem personagens. Como a literatura é criativa, pode ser uma pessoa, um animal, um ser mitológico. Isso já caiu algumas vezes em vários colégios militares, né, eles pedindo para que se criasse uma aventura, né, onde um herói, um protagonista, né, lutava, batalhava contra seres mitológicos. Ou fantástico. Seres fantásticos, né? Duendes, fadas, né? Aquelas ideias sobrenaturais. Um objeto personificado ou até mesmo um sentimento. Então, o personagem, turma, ele é livre, só que se liga na ideia. Não é livre do que eu quiser fazer. Livre conforme a orientação que eles nos derem. Por exemplo, cria uma narrativa onde uma criança tem um sonho de ser cientista. Beleza? Tu é obrigado. Entendam, galera. Vocês são obrigados a fazer o personagem criança. Pode ser menino ou menina. Normalmente eles colocam criança para que fique de livre escolha. Mas voltado para essa parte da ciência. Então tu vai ter que pensar num menino ou numa menina, um nome bem legal, que já tem essas características, né, essas pretensões para o lado da ciência. Então, a gente diz que a criatividade é livre dentro... Aonde eu quero chegar com essa informação? A criatividade é livre dentro dos padrões ali citados pelo Colégio Militar. Beleza, galera? Não dá, pelo amor de Deus, porque a gente tem que imaginar aqui que são vários alunos assistindo de várias partes do Brasil. A gente tem que imaginar, certo? Que o aluno pode... O Colégio Militar pediu para eu criar um personagem que morava num circo e eu fiz um astronauta. Fica estranho, galera. Vamos trabalhar com fácil. Vai no flow, ou seja, vai no fluxo, vai no sentido que o Colégio Militar está pedindo. Sejam criativos dentro dos parâmetros dados pelo próprio Colégio Militar. Deu para pegar essa parte aí? Beleza. Em uma narrativa, pode haver personagens principais que ocupam o primeiro lugar em um acontecimento e outros secundários. Né? A narrativa, normalmente, pessoal, a gente faz uma narrativa com um personagem, o protagonista, o principal, e um antagonista, um vilão, alguém que faça, né, um enredo acontecer. E aí, às vezes, a gente usa uns secundários, que é alguém que é sequestrado e eu preciso salvar, né, alguma pedra que é roubada, eu preciso recuperá-la. Então, tudo isso aí acontece. Ó, ao criar personagens, devem se desenvolver características, se liga, ó, físicas e psicológicas relevantes à narrativa. Galera, vamos falar de criação de personagem? Vamos falar de uma parte absurdamente importante. Né? Claro que criar a história é importante, mas o narrador... né, o personagem que vai praticar a história, eu não preciso, anota aí, não precisa dizer assim, ó, o Colégio Militar pediu para eu criar um personagem que viva
uma história, vamos nessa aí, da criança que quer ser astronauta, beleza? Da criança que quer ser cientista, era isso aí, né? Beleza. Vamos imaginar essa solicitação do colégio militar, da criança que quer ser cientista. Tu vai pensar se é um menino ou uma menina, beleza, tá livre para isso. Tá, eu quero que seja uma menina. Vai colocar um nome bem interessante, um nome que chame muito a atenção, que tenha a ver com a história, pode ser, tá? E vai botar Lúcia, 9 anos, adora estudar e adora misturar as coisas, como Coca-Cola e Mentos. Um exemplo, tá? Mora com os pais e está sempre envolvida ou brincando com seu kit cientista que ganhou no último aniversário. Pô, isso eu já tô montando o personagem, estão entendendo? Agora, o que eu não preciso? O que eu não preciso? Lúcia, 9 anos, adora estudar, tem olhos verdes, é baixinha. Esse esquema aí, essa ideia de colocar a estatura, a altura, se é baixa ou alta, só se for relevante para algum acontecimento futuro na aventura, na redação. Agora, se a altura não vai interferir em nada, isso é irrelevante. Estão entendendo, galera, onde eu quero chegar? Colocar características físicas relevantes. Eu vou colocar que Joca é um homem gordo porque vai fazer diferença na história, no enredo. Agora, se não faz diferença nenhuma, isso é irrelevante. O que é relevante? Colocar a idade, isso é sempre relevante. Características psicológicas, se é esperto, se é ingênuo, se é malandro, se é bobo, se é cego, surdo, né? Essas características são relevantes porque vão contribuir para o enredo, para a aventura que será vivida. Agora, colocar que tem olho verde, certo? Que não come maçã, a não ser que seja para interferir. Que tem 1,73 m de altura. Tem alunos que colocam a altura especificada. Não precisa. Né? O cabelo é curto, é careca. Isso aí tudo, turma, não é tão relevante assim. Tá? Então, tem que ser características relevantes e relevantes ainda que contribuam na história, que vão interferir lá, que vão fazer a diferença. Pelo fato dele ser gordo, não passou na prova de corrida. Né, o Joca, 40 anos. Aí beleza. Né, a gordura foi um dos fatos que lhe atrapalhou. Aí é relevante eu citar. Deu para entender onde eu quero chegar, turma? Características físicas e psicológicas relevantes. Não interessa se Joca é bonito ou feio. Não vai fazer diferença para a história. A não ser que o enredo tem uma história, uma aventura que envolva a beleza. Então tem de ter um envolvimento com a história. Então, é preciso mostrar ao leitor como se parecem ou se vestem, andam, falam, pensam, sentem, em relação à história. O meu história ficou muito feio. Em relação à história criada. Coloca aí, galera. Acrescenta essa parte aqui, importante. Vou até pintar aqui para ficar bem bonitinho, para todos nós. Em relação à história, características, informar a altura, a beleza, certo? Só são relevantes se forem fazer diferença no enredo, na aventura que será vivida pelo nosso personagem. Beleza, galera? Muito bem. Então, neste bloco nós estamos falando então da redação narrativa, do tipo de redação narrativa, e já falamos de 2 importantes elementos. Os 3 tipos de narradores e o personagem.
Vamos falar mais de personagem? Vamos? Mas vamos falar no próximo bloco. Espero vocês lá, hein? Até daqui a pouco. Tchau!